Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 70 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Josué, capítulo 19, 20 e 21. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia, mas nunca começa. Então manda essa playlist e diz pra ela que ela pode começar hoje mesmo. Então, sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 19 de Josué vai dizer assim: Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias e a herança deles. Ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Sebá, Molada, Azar-Suã, Balá, Ezer, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Laboate e Saruém. Ao todo, 3 cidades com suas aldeias. Ain, Rimon, Éter e Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que haviam ao redor dessas cidades, até Balat-ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulão. Desculpe. Segundo as suas famílias, o limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava em Nabesete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineã. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer e Et-Cazim. Ia a Rimon, que está estendida até Neá, e rodeava o limite, passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesolute, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazés. O limite tocava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Seu território incluía Eucate, Ali, Bet, Axaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo. Para o oeste e Sion-Libnate, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael, no norte de Bet-Emek e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná até o grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Ozã para terminar no mar da região de Axibe. Também Umá, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser.
segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef do Carvalho, em Zanaim, Adami, Negueb, Jabinel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Azinote Tabor, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Aser a oeste e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazon, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anade e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território de sua herança incluía Zorá, Astaol, Irsemes, Salabim, que nome diferente para uma cidade, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Beni-Baraque, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lessem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe declararam Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e explorará o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então, eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe encontrarão nas mãos do homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então, o homicida poderá voltar à cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer,
no deserto do planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer diante da congregação. Capítulo 21. Nosso último capítulo. Então, os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eliezer, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Zacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos dos levitas, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat Arbã. Arbã era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com a sua aldeia era de Caleb, filho de Jefoné, com a sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gabá com os seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades e a sua sorte na tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, a região montanhosa de Efraim, Gezer com os seus arredores, Kibzaim com os seus arredores e Bet-Oron com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gade-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Tanak com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e
Besterá, com os seus arredores. Ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar deram Quizião, com seus arredores, Deberate, com seus arredores, Jermute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser deram Misal, com os seus arredores, Abdon, com os seus arredores, Eucate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia Quetes, cidades de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amot-Dor, com seus arredores, e Cartã, com seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, os filhos de Merari, deram a tribo de Zebulon, Joquineã, com os seus arredores, Cartá, com os seus arredores, Dímina, com os seus arredores, e Naalau, com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer, com os seus arredores, Jazã, com seus arredores, Quedemote, com os seus arredores, e Mefate, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim, com seus arredores, Esbom, com seus arredores, e Jazer, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio os filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda estavam nas cidades dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob o juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E essa foi a leitura de hoje. Espero que você esteja gostando. Um beijo da Sá e tchau!